Eu estou encerrando minha carreira no marketing digital e isso não é uma estratégia para chamar a atenção. Na verdade, é uma renúncia que Cristo me pediu e eu disse sim. Não queira que pessoas que não viram e não ouviram o que você viu e ouviu entendam o que você está fazendo e o seu estilo de vida. Para entenderem o porquê que eu estou encerrando um ciclo que é tão bom, eu preciso partir do princípio, que é o fato de eu ter conhecido Jesus apenas aos 24 anos de idade. Por ter nascido na China, um país onde falar de Cristo ainda é proibido até hoje, e ter sido criado na cultura chinesa, nenhuma pessoa da minha família inteira jamais ouviu falar de Deus. E apesar de ter crescido aqui no Brasil, foi somente com 24 anos que eu encontrei uma pessoa disposta a servir o reino e tornar Jesus conhecido. Se não fosse pelo sim do missionário Saulo Porto, que é hoje meu pastor, eu ainda estaria imersa na vida de sofrimento, abusos, traumas e depressão que eu vivi praticamente os 20 e poucos anos da minha vida. E o que isso tem a ver com o meu trabalho no marketing? Na verdade, tudo. Porque quando Jesus se revelou para mim, foi como se a minha alma ela nascesse de novo. Foi como se uma venda ela caísse dos meus olhos. Na parábola do bom pastor, ele foi esse pastor que deixou as 99 ovelhas para buscar a sua única ovelha perdida e chamar de volta para casa. Isso foi em 2021. A minha vida então tem sido um grande testemunho da infinita bondade de Deus, a qual eu venho compartilhando mesmo no meu Instagram desde então, porque é impossível você conhecer um tesouro desses e não querer compartilhar com outras pessoas. E bom, quem tem um encontro pessoal com Jesus e não se torna só aquele cristão que vai à igreja aos domingos, diz que conhece Deus de ouvir falar, sabe que a vida inteira ela é moldada para que a sua vida reflita o Evangelho e a imagem de Jesus. E a partir de tudo isso, lá em 2023, nasceu a formação Nutri High Ticket. E desde o início eu entreguei muito esse plano nas mãos de Deus, para que não fosse apenas um curso igual as centenas que existem no marketing, sabe? Mas que eu pudesse exercer mesmo o meu chamado missionário lá dentro, para além do faturamento. E que as alunas lá dentro pudessem sentir o transbordar do amor de Cristo. Se reencontrar com Ele, ou até mesmo conhecê-lo pela primeira vez, porque só Deus pode trazer essa verdadeira satisfação, essa paz e completude em todas as áreas da vida. E assim Ele fez. Como um pai amoroso, ao longo dos anos, eu vi, sim, muitas alunas alcançando os resultados incríveis. Mas o mais incrível de tudo era ver que elas não entravam naquela corrida sem fim do agora eu tenho que escalar, agora eu tenho que faturar mais e mais e mais, sempre correndo atrás do próximo faturamento, como praticamente todo o mercado digital ensina elas a fazer. Com o dinheiro e o tempo que elas ganharam, elas não foram atrás de trabalhar mais para ter mais prêmios, reconhecimento e prazeres egoístas. Elas foram desfrutar na presença da família, viajaram com seus filhos, honraram seus pais e a vida delas começou a refletir a paz de Deus e não aquela ambição frenética que é vivida no mercado de trabalho, principalmente feminino. Eu vi muitas alunas se batizando, firmando sua fé, voltando para a casa do Pai e dizendo que eu finalmente encontrei a paz que eu estava tanto buscando. E isso não veio porque elas ganharam mais dinheiro, mas sim porque elas conheceram um verdadeiro Pai que provê e ama. E ao longo desses anos, eu e a formação fomos apenas um instrumento nas mãos de Deus para isso. Até que, mês retrasado, em agosto, numa segunda-feira, eu estava lá quietinha no meu canto, no meu momento diário de oração, conversando com Deus. E aí Ele me disse algo em alto e bom som. Ele falou: filha, eu preciso que você me entregue a sua profissão. E eu fiquei tão chocada com aquilo na hora, que eu pensei, será que veio da minha cabeça? E aquela semana inteira, foi uma semana assim que mexeu muito com o meu emocional, porque Deus estava me pedindo para abrir mão de algo que tanto eu quanto Ele amávamos, porque, vamos ser sinceros, se Deus nos pede para abrir mão de um local que
nós já não estávamos mais satisfeitas, que já nos fazia mal, é fácil dizer, não, na hora, Deus, eu entrego hoje mesmo para o Senhor. Mas e se Deus te pede para entregar algo que Ele, inclusive, tem usado para abençoar outras pessoas? Algo que está te gerando uma renda incrível, resultados incríveis para os seus clientes. Um trabalho que, aos olhos do mundo, é o sonho de toda empresária. Você ainda assim diria sim? Você entregaria essa renúncia? Pois era exatamente isso que naquela hora Deus estava me pedindo. E naquela semana, o Espírito Santo foi revelando para mim o motivo, porque eu realmente estava em conflito da carne com o Espírito, pensando, é algo tão bom, por que eu preciso entregar? E o Espírito Santo foi me falando, você abre a sua rede social hoje e tudo que ensinam é que devemos escalar infinitamente o nosso negócio. No mundo do empreendedorismo é assim, que devemos ter sim uma ambição desenfreada, que o maior sucesso final que é vendido para a gente, principalmente para as mulheres, é você ter uma vida confortável, podendo desfrutar dos seus hobbies, viajar quando quiser, comprar o que quiser sem olhar o preço, e que se você está vivendo isso, você já alcançou tudo. É a meta final que se vende, entende? Ainda vendem que se está dando tudo certo, é porque Deus está abençoando. E aí é que entra um ponto. Se você conhece minimamente o Evangelho e a vida de Jesus Cristo, você sabe muito bem que o convite é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É óbvio que isso não é um convite à pobreza, uma vida de sempre viver na escassez e tudo, né? Desfrutar dos frutos do seu trabalho e descansar também faz parte de uma vida cristã. Mas existe uma grande diferença entre a pessoa que o desfrute e o conforto são as maiores conquistas e o sucesso da vida dela, e a pessoa onde ela sabe que esses dois, na verdade, são frutos da graça do próprio Deus. Foi Ele quem deu. E que a sua maior conquista e sucesso na vida é ter a comunhão diária com Deus. É poder ser filha, conversar com Ele, participar, coparticipar da obra que Ele tem feito nessa terra e ver por si só testemunhos de outras pessoas que tiveram seu coração quebrantado e encontraram o verdadeiro motivo da vida, que é Jesus. Então, começou a gritar aos meus olhos. A diferença chega a ser nítida aos olhos e principalmente nítida nas redes sociais. Dizer que o nosso objetivo final é ter conforto financeiro, é poder viver livre para comprar e fazer o que quiser, é uma mentira enorme que o inimigo tem colocado na mente de inúmeras mulheres, porque isso mantém constantemente anestesiada pelos prazeres mundanos e não tem uma vontade de buscar a Deus. Está constantemente anestesiada mesmo. E uma pergunta que uma vez eu ouvi num culto foi muito importante para eu repensar tudo. Eu tenho mais medo de perder o meu estilo de vida e perder meu trabalho? Ou eu tenho mais medo de perder a presença de Deus? A resposta disso vai ditar onde está o seu coração. E me dói muito mais pensar que eu poderia perder a presença de Deus. Se hoje perder o trabalho, perder as suas finanças, você se desesperaria? Então ali está o tesouro do seu coração. E o pastor Saulo, uma vez, ele me disse, Jéssica, nós somos todos missionários, disfarçados de pastor, disfarçados de empresária, de nutricionista, de médica, de várias profissões. Isso significa que nós estamos apenas vestindo a capa dessa profissão, mas o nosso trabalho é um campo missionário para a gente refletir a imagem de Cristo. E na semana que Deus me pediu para entregar meu trabalho, eu contei para o pastor Saulo e ele sabiamente me disse algo que foi muito importante para mim. Ele falou, Jéssica, eu preciso te corrigir só em um ponto. Deus não pediu para você entregar o seu trabalho, porque você vai continuar trabalhando muito como missionária, se não mais. Ele está pedindo para você entregar a sua profissão. Você vai mudar de profissão. Você não tem ideia das sementes que serão lançadas por esse novo chamado, do que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Aquilo foi uma revelação do próprio Deus me dizendo,
O que está vivendo pode ser bom, sim, mas eu tenho algo ainda melhor para você e para todas as pessoas que vão cruzar esse caminho. Em sua infinita bondade, Deus deixou que eu experimentasse, sabe, o que é chegar no lugar que se vende como sucesso, para até poder vir aqui e falar sobre renúncia sincera e total, sabendo que eu alcancei aquilo que se vende como sucesso e eu vivi na pele. E eu estou dizendo, a renúncia de Jesus vale a pena. Eu tive o carrão dos sonhos, eu entrei nos maiores grupos de empresárias femininas, né, negócios femininos, recebi reconhecimento de ser uma das maiores da minha área, aplausos, premiações, até a gente liderou uma vez na lista de formações mais vendidas da Hotmart. Então, uma vida plena de liberdade financeira, poder usufruir de confortos que a gente quisesse, tanto eu quanto meu marido, a gente viveu, sabe? E para o mundo, principalmente para a bolha do marketing digital, eu sei que não faz sentido nenhum abrir mão de uma formação que fatura mais de 100 mil reais por mês desde que nasceu. Eu lembro muito da parábola do semeador, que Jesus fala assim: teve um homem que saiu para semear e quando ele estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outras sementes, elas caíram em um terreno cheio de pedras, pedregoso. Aí as sementes, elas até brotaram, mas logo elas murcharam, o sol queimou as plantas, secaram porque elas não tinham raízes. Outras sementes, elas caíram nos espinhos, elas cresceram, só que os espinhos sufocaram as plantas. E aí tem o quarto grupo de sementes que caiu em terra boa e essas produziram na base de 100, 70 e 30 grãos por um, fala assim no versículo. E ele explica depois, né? As sementes que elas ficaram lá na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem de Deus, mas não entenderam e não estão buscando entender. Então o inimigo ele vem e arranca pela raiz o que foi semeado no coração. Já aquelas sementes que caíram naquele terreno pedregoso são aquelas pessoas que ouvem a mensagem, elas se alegram, ficam felizes, se empolgam. Nossa, Deus falou comigo, eu ouvi uma mensagem de Deus. Mas na primeira dificuldade, no primeiro sofrimento da vida, a pessoa esquece da fé. Ela abandona a sua fé e esquece da palavra, porque não criou raiz, a palavra não encontrou raiz. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo, e até cita nesse versículo, a ilusão das riquezas, ou seja, as riquezas que vislumbram tanto aos olhos humanos, eles sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Já o quarto grupo de pessoas, que foram aquelas sementes lançadas em boa terra, são pessoas que ouvem, buscam entender a mensagem e vivem ela no dia a dia. Colocam a mensagem em prática e essas produzem grandes frutos, uma colheita de frutos eternos com Deus. Quando eu passei a aprofundar as raízes da semente que Deus havia plantado em mim em 2021, eu vivi milagres que parecem impossíveis aos olhos humanos. Nesse tempo eu vivi uma verdadeira bênção, que é a minha mãe, aos 54 anos, ter conhecido a Cristo e se batizado. Hoje a nossa relação é outra e isso é um milagre que só Deus pode produzir. Isso foi também o cumprimento de uma promessa que Deus me entregou lá num cursilho de cristandade. Deus me disse: apesar de você ter vindo da China até aqui, você viveu mais de 20 anos nesse sofrimento que é não me conhecer, mas você foi a primeira da sua geração inteira que ouviu o meu chamado. E através da sua vida, do seu sim, nascerão gerações que conhecem o amor. Você está quebrando uma corrente de gerações da sua família que não me conheciam. E, parafraseando Êxodo 34:7, as maldições geradas pelo pecado em uma família podem durar até 3 ou 4 gerações, mas as misericórdias de Deus, elas se estendem até 1000 gerações. E eu posso afirmar que, apesar de ter vivido muitas coisas que às vezes parece um sonho para muita gente e que um dia já foi um sonho no meu coração, não tem nada mais bonito que é você ver a sua família se entregando a Cristo. E eu sei que a minha mãe foi a primeira
a partir da nossa família, minha, do meu marido, a nossa filha Catarina vai ser a primeira geração da família que conheceu a Cristo desde o berço. E isso é algo que mexe muito no meu coração. Isso é algo que me emociona muito. E é uma plenitude que é incomparável. E depois disso, eu fui pedindo mais direcionamento para Deus sobre isso, e eu recebi um podcast do Jesuscope, onde o pastor Douglas, ele relata que um pastor amigo dele disse para ele sobre a história de Noé, que o mais difícil para Noé não foi passar 100 anos construindo a arca. O mais difícil para Noé foi que depois da trabalheira de construir a arca por 100 anos inteiros, Deus usou apenas alguns meses e disse, pronto, deixa ela aí, era isso mesmo. Vamos lá fazer outra coisa. E eu ri tanto daquilo, porque aí ele complementou, se fôssemos nós no lugar de Noé hoje em dia, nós já estaríamos batendo o pé, mas Deus, a arca tá perfeita, eu passei 100 anos construindo ela, bora fazer uma arca church, entendeu? Crescer esse lugar, trazer mais gente, fazer cultos dentro da arca. E foi assim que eu me senti. Mas Deus, a gente construiu formação juntos por tantos anos, tá perfeita, vamos usar. Mas a obediência a Deus, só quem vive entende que vale a pena perder de tudo para seguir a Ele, entende? E aí no mesmo podcast, o pastor Douglas também falou de uma passagem do vinho novo em odre velho. Quando Deus, Ele quer fazer algo novo e ainda melhor, Ele precisa de uma estrutura nova. Porque se você não abre mão da estrutura antiga, ela não aguenta a grandiosidade desse novo chamado, não foi feita para isso. E aí você arrebenta a estrutura antiga e tem um monte de gente salva lá dentro. E isso me pegou muito, porque tem muitas alunas salvas lá dentro. E eu entendi que eu precisava abrir mão desse lugar velho, porque o lugar novo elas também podem ir, mas mais mulheres podem chegar. E obediência parcial ainda assim é desobediência. E não dá pra gente atrapalhar os planos que Deus tem pra nós, porque tudo que Ele faz é de forma perfeita, por mais que a gente não entenda, não compreenda, às vezes a gente bata o pé, às vezes o emocional dá uma balançada. Eu tô aqui contando agora, mas na semana que eu recebi a notícia, era um chororô assim de emocional, eu fiquei, meu Deus do céu, é muita novidade. E aí pra minha mente limitada, humana, eu fiquei assim, Jesus amado. Então aquelas revelações foram como uma flecha. Sabe, aquela verdade que dói e confronta ao mesmo tempo? Porque a maior liberdade que existe não é a financeira, a como vendem por aí. Na verdade, é a liberdade de poder se mover confiando plenamente em Deus, a mobilidade no reino. Para onde quer que Deus te chame, sem hesitar, você abre mão e fala assim, eu vou, Deus, porque eu sei que seus planos são infinitamente melhores, mesmo não sabendo quais são. Então, poder abrir mão de algo que te dá um faturamento acima da média, que um dia foi um sonho enorme no meu coração, poder abrir mão de algo que eu amo, sabendo que os planos de Deus são sempre infinitamente maiores e melhores do que os nossos, e que participar da obra de Deus, saber disso, é um privilégio, porque é um privilégio incomparável. Poder ser alguém que Deus diz assim, filha, olha essa obra aqui, vamos junto fazer isso. Vamos junto, esse convite, sabe? É um privilégio, Deus não precisa da nossa ajuda para fazer a obra. Ele nos convida, isso, sua infinita misericórdia e amor. E isso, fama nenhuma, reconhecimento nenhum, entrega o poder disso. É confiar mesmo sem saber o caminho, é confiar sem ver o chão na frente, sabendo que Deus vai prover. Então sim, a partir de hoje eu estou saindo do marketing digital, eu não estarei mais vendendo meus treinamentos. E se você já é minha aluna, tá? Eu vou até dar esse comunicado, porque eu contei isso no jantar desse ano presencial para algumas alunas. E elas ficaram, meu Deus, como assim? Você vai nos abandonar também? E eu, não, calma aí. Então se você já é minha aluna, se você já está dentro da formação, da comunidade, sinta-se privilegiada. Porque vocês foram realmente as únicas e últimas que tiveram a oportunidade de entrar, e eu vou continuar acompanhando aí por no mínimo um ano inteiro ainda,
veremos como seremos, mas pode ser que seja mais. A gente vai continuar com os nossos encontros ao vivo de todo mês, com as nossas sessões de Strave, com os nossos encontros de convidados, os desafios mensais na comunidade. O ambiente incrível que a gente construiu, ele vai continuar, porque eu continuo entregando esse amor e essa excelência de algo que Jesus construiu comigo, da forma que Ele entregaria para vocês. Mas quem entrou, entrou. Então eu não vou usar esse chamado que Deus me deu e nem esse vídeo para aproveitar para fazer aquela estratégia de marketing, a última turma, e aí fazer um lançamento gigante com isso, porque é um gatilho de escassez real. Mas não é isso que Deus quer, não é isso que Deus me chamou. Eu estou aqui realmente para obedecer ao Pai. E no jantar de gala que eu fiz para as alunas esse ano, no final da noite eu revelei esse encerramento do ciclo e o meu novo chamado missionário. Foi um momento ali sem roteiro. Eu achei que eu não ia conseguir falar assim no freestyle, sabe? E aí eu orei muito para que o Espírito Santo falasse através de mim. E eu vi no rostinho de cada uma, sabe? Elas emocionadas, em lágrimas, pela mensagem por trás de tudo isso. Mas como Deus, Ele adora detalhes e age mesmo quando a gente não tá vendo, quando nós não entendemos. Ele tocou o coração de uma das meninas ali, dias atrás. Ela nem sabia do meu novo chamado, ela não sabia que eu ia encerrar esse ciclo da profissão. E as alunas tiveram uma ideia de escrever um livro para mim, onde cada uma delas descreveria um testemunho que viveu depois que entrou para a formação. Eu tô com o livro aqui, elas escreveram esse livro. E é um livro que ele não é um amontoado de resultados que elas conquistaram, sabe? Resultados, conquistas e tudo. Mas são testemunhos, gente. A capa que elas escolheram foi Em Águas Mais Profundas, os frutos do seu sim. E foi como um derramar de Deus para mim, sabe? Foi como uma confirmação de Deus, dizendo, olha tudo que fizemos juntos. E você não tem ideia do que a gente pode fazer ainda mais juntos, se você decidir entregar e me seguir, tomar a sua cruz e me seguir. Elas me entregaram algo que representa o fim de um capítulo. O livro ele tem início, meio e fim. E ele meio que representa o encerramento de um ciclo que foi usado para gerar muitos testemunhos na vida de cada uma. Eu talvez não saiba expressar em palavras ainda o quanto eu sou grata por cada aluna minha. Eu sempre tive muita proximidade com elas. Eu sempre ouvi as histórias de vida. Eu conheço cada uma pelo nome, assim, olhando o rostinho. E eu fico feliz por ter sempre agido na contramão do que dizem que é ser mentora. Porque, em primeiro lugar, eu sou uma discípula de Jesus que está ali para levar as boas novas e esperança para elas. E aqui está a coisa mais linda. Em águas mais profundas, os frutos do seu sim. Ó, aí tem até aqui o prefácio, o nome de algumas das alunas que estavam no jantar e que escreveram relatos que são os testemunhos de vida delas. E até aqui no final foi meu marido, elas pediram pro meu marido escrever essa parte final, que também foi uma grande resposta. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então, mesmo sem falar diretamente sobre isso, elas entenderam a mensagem por trás da formação durante todos esses anos. E aqui também fica meu muito obrigada, gente, a todas que confiam no meu trabalho, a vocês, minhas alunas, né? A gente vai continuar no nosso espaço precioso, cheio da presença de Deus, que é a nossa comunidade. Só que agora ela é fechada só pra gente, então a gente vai continuar com tudo que há de bom na comunidade. Eu só estou realmente encerrando esse ciclo externo. E o que me deixa feliz também é que eu não tô mudando de nicho, sabe? Porque eu sempre acabei transparecendo o meu caminhar com Cristo de forma muito natural, não tem como você não compartilhar. E por isso tem muitas mulheres que foram alcançadas por ele também, mesmo o meu perfil sendo assim, prioritariamente o trabalho de marketing, porque no meu Instagram mesmo a única coisa que muda é que eu não vou mais criar conteúdo de marketing e vendas. Mas graças a Deus meu perfil nunca foi só isso. Acho que sempre falei de família, fé,
vida com Deus, casamento, identidade feminina. E eu sinto que agora eu tenho ainda mais espaço para falar sobre assuntos ainda mais profundos com vocês. Porque eu sei o que é viver 24 anos sem conhecer Jesus. E assim como doeu no coração do Pai, dói no meu coração perceber que ainda existem pessoas que não conhecem a Ele. Dói no meu coração ver que tem muitas mulheres que não conhecem. Tantas mulheres que estão perdidas em sua profissão, em sua identidade. Mulheres que não conseguem ser elas mesmas porque estão presas a traumas que elas viveram. Assim como um dia eu vivi também. E uma vida com Jesus vai muito além de postar versículos nas redes sociais. Sabe, postar um versículo bonito, um versículo do dia. Uma vida com Jesus, ela transforma suas atitudes, sua motivação, a sua agenda. Se Jesus te perguntasse, você aceitaria ganhar menos dinheiro para ter mais tempo para mim e para as minhas obras? Confiando plenamente que eu nunca vou deixar faltar nada, que sou eu quem provê e te cuida. Então, esse vídeo é o meu sim para Deus. Esse vídeo é o meu eis-me aqui, Pai, envia a mim, usa a minha vida. E eu espero realmente que Deus fale com você através desse vídeo, que você possa perceber que viver para Cristo e se diminuir para que Ele cresça é a maior alegria e o maior sucesso que você pode encontrar nessa vida. Não existe nada nesse mundo que vai te fazer mais feliz do que estar na presença dele. Talvez. O que é que Saulo viu? A ponto de dizer, considero tudo como perda. Tudo virou esterco. O que é que João viu naquela ilha de Patmos? Que fez ele cair no chão como morto? O que Isaías viu? Com quem que Abraão almoçou? Quem é que estava naquela fornalha? O que é que eles viram? Que nos tira desse lugar raso e nos coloca numa radicalidade de alguém que viu algo. Porque assim, de verdade, eu tô cansado de ser o professor, né? Sabe, Deus tem falado muito isso, de tipo, cara, eu não chamei vocês para serem pregadores, eu chamei vocês para serem testemunhas. Só que testemunha fala do que viu, não só do que leu, mas do que viu, do que ouviu, do que as minhas mãos apalparam. Do que experimentou. E não é ocasional que a palavra testemunho venha do grego martyrus, né? Alguém que experimentou uma verdade tão profunda que está pronto para dar sua vida em função do que quer. Talvez você não saiba por onde começar, assim como lá em 2021 eu não fazia ideia, mas Jesus me fez um convite de voltar para a casa do Pai, de conhecer a Ele e de ter a vida que Ele planejou para mim, de poder curar de forma completa toda a minha identidade, todo o meu coração, de curar a minha família, de curar traumas de gerações e poder restaurar relações e poder levar isso para outras pessoas. Talvez você esteja com algum trauma, com alguma identidade quebrada. Talvez você esteja distante de Deus há um tempo, ou talvez você queira conhecê-lo pela primeira vez e abraçar esse convite que Ele está te fazendo. Eu não sei como serão os próximos meses, espero que eu possa te ajudar a fazer parte dessa caminhada de alguma forma, mas o primeiro ponto é que Ele está te chamando e você pode pedir para Ele se revelar a ti. Deus tem prazer em se revelar para nós. E quando Ele se revela, é algo tão lindo, é algo que não tem como você desver. Eu finalizo aqui com uma pergunta para você. Deus está batendo agora na porta do seu coração. Você deixa Ele entrar?